Olá, estamos em mais um episódio do Maria Filipa Cast. Estou aqui com uma nova convidada. Ela é uma mulher branca, deslumbrante, com um apurado senso de moda e decoração, apaixonada por organizar reuniões temáticas em sua casa. Suas redes sociais são um verdadeiro deleite para quem a acompanha. Mãe dedicada da Ana, do Vitor e do Heitor, e avó orgulhosa de 2 encantadores meninos. Ela é o coração pulsante da sua família. Na esfera profissional, ela é uma verdadeira guerreira, com anos de experiência na área comercial de grandes empresas. Sua competência é amplamente reconhecida, assim como seu carisma e empatia. Ela tem uma habilidade única para lidar com executivos difíceis, aqueles que muitas vezes se consideram superiores, garantindo que as áreas comerciais recebam o respeito e a atenção que merece. Isso ela tira de letra. Como mãe guerreira, ela é um exemplo de superação, enfrentando desafios com determinação e fé. Sua resiliência inspira todos ao seu redor. Ela é sensível e emotiva, sensível bastante para perceber, interpretar e entender qualquer mudança no comportamento dos filhos. Para um em especial, essa sensibilidade mudou a vida dele. Emotiva porque sabe como ninguém o valor de um sorriso e de um olhar compartilhado. Estou aqui com Luciana Braga. Vamos tentar deixar a conversa o mais leve possível. A Lu ficou emocionada aqui, gente, com a narrativa, porque eu acho que está conectado com o que a gente vai falar. Eu vou mudar um pouco, porque eu sempre começo as conversas perguntando da carreira, quem é a pessoa. Mas eu quero fazer um pouquinho diferente, Lu. Eu gostaria que você resumisse o impacto do Vitor na sua vida. Depois a gente vai para a sua história. Tá. Então, primeiro, muito obrigada pelo convite. Fico honrada. Essa introdução aí me deixou emocionada porque admiro muito você e para mim é uma honra de verdade estar aqui nessa conversa. O Vitor, ele mudou muito a minha vida. Aliás, me transformou, porque existe a Luciana antes da maternidade e a Luciana depois, e eu de verdade gosto muito mais da Luciana depois do Vitor. Porque eu sou uma pessoa perfeccionista, uma pessoa que busca o tempo todo acertar, fazer o melhor. E quando você se depara com uma situação que você não tem controle, que você precisa entender o que está acontecendo, que você precisa coordenar um grupo, uma família, e no caso do Vitor, né, dentro do espectro do autismo, que é tudo muito imprevisível, não existe um igual ao outro, não é como uma cardiopatia, não é como uma outra condição que você tem ali. 90% acontece isso, né? No caso do autismo, não, cada um é cada um. Então eu tive que me transformar. Lu, vamos voltar aqui e fazer uma retrospectiva lá no início da sua vida conjugal até o nascimento do Vitor, para as pessoas conhecerem um pouquinho da Luciana. Tá. Bom, eu sou uma mulher que vem de uma família composta basicamente de mulheres de origem pobre. Então, estudei em escola pública, tive que correr muito atrás para conseguir me formar, enfim. E me casei muito jovem. Quantos anos, Lu, você tinha? Eu ia fazer 20 anos. Então, com 21 anos eu já tinha uma filha no colo, não tinha uma profissão de fato. Aliás, gente, a filha da Lu é uma menina inspiradora, linda, de um coração enorme. E que realizou o sonho dela de ser mãe. Do segundo filhinho. Estamos com 2 crianças naquela casa. E então, com 21 anos, né, sem uma profissão, trabalhava numa grande empresa já, mas eu era assistente de compras e era assistente administrativa, ganhava piso salarial, então não daria para sustentar minha família com aquilo. Eu parei de trabalhar porque era mais caro pagar alguém para olhar minha filha do que eu ficar em casa. E aí eu parei de trabalhar e fiquei cuidando da Ana Luísa. E aí, quando ela tinha 2 anos, eu descobri que eu estava grávida de novo. Não foi uma gravidez planejada, Lu? Nenhuma das duas foi planejada. Fiquei muito feliz quando descobri que eu estava grávida e em nenhum momento eu pensei, não é para mim. Eu falei, não, estou grávida, é minha missão ter um filho e cuidar bem desse filho. Sabia que teriam desafios. E aí, quando veio o segundo filho, que eu falei assim, agora que eu não posso mais trabalhar mesmo, como que eu vou fazer se não dava para deixar um, imagina 2. Mas, por outro lado, a necessidade era muito grande. Então, eu
com bastante esforço, eu consegui me matricular novamente numa escola. Eu tinha terminado o colégio, mas eu não tinha uma profissão, então fiz um curso técnico de secretariado nos anos 80 e 90. Você fez aquele curso de A, S, D, F, G, numa Hamilton, alguma coisa, um curso de datilografia que hoje parece algo inimaginável. Eu não fiz o curso formal, mas eu tive um professor maravilhoso chamado Fernando, que ele exigia, era professor de literatura, que nós lêssemos 1000 páginas por bimestre e fizéssemos resumos catalogados com personagem principal, secundário e tudo datilografado. No primeiro mês, minha mãe me ajudou, ela datilografou os resumos. No segundo, ela falou, não vai dar, você vai ter que fazer sozinha. E aí eu peguei o manual da minha máquina de escrever e fui fazendo o curso e eu aprendi. Então, conseguia datilografar. E eu fiz o curso de secretária executiva pelo Senac, também com muito esforço, porque eu tinha 2 crianças pequenas, ia de manhã para a escola, porque é basicamente uma escola. Mas aquele curso abriu algumas portas para mim, porque eu já não era só uma estudante do ensino médio que fui para o mercado de trabalho. Eu tinha um curso técnico e eu comecei a trabalhar. Mas, obviamente, eram empregos com salário baixo, até que um dia eu soube de uma vaga numa grande empresa, que virou um banco depois, e eu participei do processo seletivo e entrei. Eu acho que essa empresa transformou minha forma de ver o mundo. Eu fui para uma vaga temporária, era um tempo de 90 dias, só que o treinamento durava 45 dias. Então Tempo curto. E já no primeiro dia de treinamento eu falei, nossa, eu quero fazer isso. E eu descobri que a central de atendimento ao cliente era um universo de oportunidades. E me encontrei ali. E quando você chegou ali na empresa, você tinha uma dificuldade grande ali com 2 crianças, né? Mesmo que call center, acredito que eram 6 horas de trabalho, e o Vitor tinha o quê? 2 anos? O Vitor tinha 1 ano e 9 meses, não tinha diagnóstico, e eu tive muita sorte, sempre muita sorte na vida, porque eu tinha uma vizinha, e a tia dessa vizinha observava a dinâmica do Vitor, muito agitado, mordia. Quando você fala diagnóstico, você não tinha ainda a visão de que o Vitor era uma criança especial. Tinha alguma coisa acontecendo na minha casa. Ele não falava, ele não gostava de contato físico. Se nós descêssemos no parquinho, as outras crianças subiam porque ele mordia, ele gritava, ele balançava os braços. Então, tinha uma dinâmica. Você sabia que não estava legal. Eu tinha uma filha mais velha, né? Então eu conseguia comparar ali e ver as fases do desenvolvimento. Quando eu levava no médico, o médico sempre falava, cada criança no seu tempo. Só que o tempo estava demorando muito. E quando eu entrei na Credicar, eu matriculei eles numa escolinha. Então eu deixava, era meio período, eu deixava. Mas no segundo mês a escola me chamou, pedindo para que eu tirasse o Vitor da escola, porque ele tinha mordido uma criança. E a família tinha feito um boletim de ocorrência. Nossa, como foi para você? Foi um trauma? Acredito que tenha sido ali o primeiro evento de isolamento social e rejeição do Vitor. Foi, eu já tinha percebido que alguma coisa estava acontecendo. Eu procurei uma psicóloga e ela fez algumas sessões com a gente. E ela me chamou para devolutiva e falou assim, olha, é muito precoce, mas você percebeu que o Vitor não olha nos olhos? E eu falei, não, ele está olhando, eu estava amamentando nessa hora. Eu falei, ele está olhando. Ela falou, o olhar dele está te atravessando. Mas ninguém falava de autismo há 28 anos atrás, ninguém. Então ela falou, vamos pôr na escola e as coisas vão melhorar. E eu matriculei ele na escola, foi mais ou menos junto, assim. Eu consegui uma oportunidade de emprego, pus na escola. E 2 meses depois, um pouquinho antes de eu ir para a central de atendimento para trabalhar, passo na escola e a escola me avisa que na semana seguinte eu teria que tirar o Vitor da escola. Eu chorei, eu sentei no ônibus, eu chorei da hora que eu saí da escola até a hora que eu cheguei no trabalho. E um senhor ainda falou assim, moça, eu não sei o que te deixou tão triste, mas nenhum homem vale isso. Porque eu era muito jovem. Como você era jovem, ele era achou natural. que ia acontecer alguma coisa. Enfim, e eu tinha minha sogra, ela foi uma pessoa que me ajudou muito. E tudo acontecendo, né? Eu não tinha condições de morar onde eu morava mais, eu precisava de um outro lugar e fui morar na casa da minha sogra. E nisso, naquela semana, tudo junto, eu recebi um telefonema de uma ex-vizinha minha e ela disse assim, olha, eu não sei se você vai ficar triste,
Mas, e se você também nunca mais quiser falar comigo e com a minha família, fica à vontade. Mas a minha tia observa muito vocês e ela inscreveu vocês na APAE. E a APAE telefonou para você levar o Vitor lá para eles entenderem o que está acontecendo. Uma pessoa iluminada. Um anjo. Um anjo que... E aí eu não fiquei triste. Tipo, me deu um alívio, assim. Eu falei, eu acho que eu tenho um lugar para ir. E eu fui, porque eu não tinha convênio, né? Tava tudo começando ali. E eu fui para a APAE e o Vitor foi admitido no mesmo dia. Naquele momento ele já foi aceito pela APAE. Ele jogou uma cadeira no médico que tentou examinar ele. Ele pegou a cadeirinha dele, pá, jogou no médico. Então era uma agitação muito grande, né? Até porque, né, sem o tratamento devido, acho que as emoções dele, de fato, Ele a não incompreensão conseguia. era muito grande. Ele não conseguia administrar, ele sentia medo, um homem vindo segurar ele. Então, tudo aquilo deixava ele. E eu também não sabia cuidar, né? Tava aprendendo ali. Enfim, nós ficamos quase... Ele ficou na APAE, claro que ele ia 2 vezes por semana só, ele não foi um aluno da APAE, não. Mas a APAE foi dando algumas orientações. Mas o diagnóstico mesmo só veio com 12 anos. Nossa, longo, né? Então, foram muitos anos ali tentando entender. Às vezes eu ia num shopping. Primeiro eu não ia em lugar nenhum porque eu achava que ninguém ia entender. E não entendia, porque às vezes ele se descompensava e aí as pessoas ficavam olhando, o segurança via perguntar se precisava de ajuda para segurar. E aí eu falei, não quero mais. Mas na terapia, as psicólogas falavam, não, você tem que ir. Quanto menos você for, menos ele vai se preparar para viver, né, na vida social. Então eu tive que fazer esse exercício. E enquanto isso, minha carreira acontecendo, né? Deixa eu voltar um ponto aqui, Lu. O diagnóstico veio com 12 anos, você estava ali, a sua carreira acontecendo, mas você era casada. Era casada. Uhum. E como foi, e aí eu vou te fazer uma pergunta, assim, como foi a reação do seu marido em relação ao diagnóstico do Vitor, em relação a toda essa dinâmica familiar, né? Eu te pergunto isso por quê? Porque o meu sobrinho também tem diagnóstico de autismo, e até hoje, ele já tem 19 anos, até hoje o pai tem uma dificuldade muito grande em aceitar o diagnóstico. Na realidade, é como se ele recusa, né? Ele sabe que o filho tem necessidades específicas, mas ele recusa, assim, tem um bloqueio de discutir o tema. Foi com o seu marido nesta época? Eu acho que é um luto. Doeu muito quando eu descobri, assim, quando eu percebi que tinha uma coisa diferente, doía muito. Mas eu tinha que resolver aquilo. E pro pai do Vitor, não. Ele sempre falava assim, um dia ele vai acordar e vai deslanchar. E eu... Entrou em negação, praticamente, né? E aí na APAE, a criança ia pra terapia e os pais também tinham que ir, só que ele não ia. Então toda terça-feira eu tava na terapia. Sozinha. Aí a psicóloga e estavam os outros pais lá. Daí a psicóloga falava assim, mas cadê o pai? Ah, hoje ele não pode vir. Cadê o pai? Ah, ele não pode vir. 10 sessões depois ela falou assim, olha, isso aqui é uma terapia de família. O pai precisa participar, porque, e inclusive nos laudos do Vitor vem assim, pais com comunicação divergente. Porque você assumiu um papel de cuidar, entender e se preparar para estudar o tema, e ele não. Ele não queria, porque eu acho que doía bastante nele. E aí ela falou que ele precisava ir, senão o Vitor não teria mais acompanhamento. E na sessão foi muito difícil para ele. Ele foi, aí aquela roda de pais, tinha umas 10 famílias, então umas 20 pessoas ali. E aí a psicóloga perguntou, daí ele olhou bem para todos e falou assim, aqui não é meu lugar, eu tenho muita pena de vocês. Eu não aguento estar aqui. É horrível isso aqui. Então, ali deu para perceber que doía tanto nele que ele não tinha condições. Ele não tinha condições. Eu fui estudar um pouco sobre o tema e vi que tem um percentual alto de homens nessa situação que eles têm alguns comportamentos que são recorrentes. Óbvio que cada relação tem ali as suas características, mas tem algumas coisas, alguns comportamentos que são recorrentes. E aí tem vários estudos disso. Dificuldade em lidar com as emoções, né? Sim. Os homens têm naturalmente esse bloqueio. As expectativas sociais é como se ele fosse responsável, entre aspas, bem entre aspas aqui, por não ter um filho perfeito. E aí, padrão? dentro do perfeito, assim, perfeito para o que é o padrão, né?
divisão de responsabilidades, acho que um pouco disso que você sentiu, eles não se sentem preparados para algumas responsabilidades, dificuldades de aceitação, né, que é um pouco da negação, e a parte do estigma e o preconceito, que os homens naturalmente não estão preparados para isso. Você percebia estes comportamentos nele? Sim, muito. Principalmente assim, o fato dele não conseguir participar do tratamento, por mais que eles me ajudavam, obviamente, trocava uma fralda, ligava a TV, vem tentar dar comida, mas o tratamento em si, e para aquelas consultas difíceis, ouvir aquelas coisas que você não quer ouvir. Você vai para a consulta falando, meu Deus, me ajuda a aguentar essa sessão hoje, que vai ser difícil. Então, para ele era muito difícil e isso refletia muito, inclusive, na nossa relação, porque era eu lutando para um lado e ele para o outro, porque ele achava que tudo aquilo era desnecessário, que talvez eu estivesse pressionando demais o Vitor. Enfim, ele sofreu bastante também. E acho Como que até ficou hoje, a relação de vocês, assim? acho que bastante da nossa relação foi prejudicada, principalmente na parte da nossa comunicação, porque nós seguíamos caminhos muito diferentes. E pelo que eu já ouvi bastante e vejo, né, porque eu tenho outras famílias que têm filhos com necessidades especiais, poucos casamentos se mantêm. Resistem, né? Esse foi um dado que me chamou muita atenção, assim. Encontrei vários números, mas em média menos de 30% dos casamentos resistem a esse tipo de situação, né? E muito pautado, né? Não, a responsabilidade é sempre dos dois, mas muito pautado na negativa do homem de aceitar e participar do tratamento do filho. E quando o casamento resiste, deixa de ser um casamento efetivo. Ele se torna vira quase uma obrigação de cuidar. Uma missão do casal de... Até porque no caso do Vitor, ele hoje é muito tranquilo, mas é um desgaste emocional muito grande. E aí o casamento de vocês terminou, o Vitor tinha quantos anos, né? 6 anos. Era muito jovem, muito jovem. Nesse turbilhão todo que você vivenciou aí até o diagnóstico do Vitor, como é que você cuidava de você? Em que momento a Luciana falou, gente, eu preciso cuidar de mim, senão eu não vou conseguir seguir? O cuidar de mim, eu tomei a decisão de que eu precisava sustentar os meus filhos. E a minha maior preocupação era ter um convênio. Eu precisava ter convênio médico. Então, como eu estava na casa da minha sogra, eu tinha um teto, bem ou mal, eu teria uma alimentação, tinha energia elétrica, água, enfim. Você continuou morando com a sua sogra mesmo depois que o casamento acabou? Não, eu me mudei. Mudou. Eu me mudei. Quando tomei a decisão, eu me mudei. Então eu foquei bastante em trabalhar. Então o cuidado com a Luciana se limitava aos domingos fazer a minha unha. Já é alguma coisa. Eu fazia a minha unha porque eu tinha que trabalhar arrumada na segunda. Esse era o cuidado que eu tinha. E, obviamente, tomava banho, mas era básico. É que às vezes não dá para tomar banho também. O banho, dependendo do dia, vai ser só naqueles 10 minutos que a criança dorme, porque o Vitor tinha sono muito picado, né? Então eu foquei bastante no meu trabalho. Então, como era meio período, de manhã eu cuidava da casa, mandava a minha filha Ana Luísa para a escola pública. O meu ex-marido tinha uma prima psiquiatra, uma psiquiatra maravilhosa, que também, numas visitas que ela fez, ela percebeu que tinha um problema ali. Uma coisa, né? E ela ajudava uma criança na Espanha. E aí ela, obviamente, com um salário de uma operadora de telemarketing, você não consegue pagar uma escola, né? E aí ela me procurou e falou, olha, eu vou deixar agora de ajudar a pessoa que eu ajudo na Espanha, porque ele alcançou a maioridade, e eu gostaria de direcionar esse valor que eu mando mensalmente para lá, para você buscar um tratamento para o Vitor. Então nós colocamos ele numa escola especializada durante uns 2 anos. Então nesse período, enquanto eles estavam na escola, eu ia trabalhar. O trabalho era o meu momento de descanso. Então eu ia na van lendo, eu ia no metrô me atualizando, me dedicava bastante no meu trabalho.
adorava fazer hora extra, adorava pegar os plantões de domingo, porque era o meu momento de descanso. Agora, Lu, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, eu te conheço há um tempo, né? E apesar de você estar vivendo na sua vida pessoal, como mãe, assim, todas essas dificuldades, você sempre teve uma postura de felicidade, assim, eu tô bem, né? Então, você nunca deixou transparecer, pelo menos no tempo que eu te conheço, o desafio que você tinha ali, a missão que você tinha para cumprir. Eu não tenho essa habilidade, eu não consigo. Como você consegue? Como você conseguiu? Eu sei que hoje o Vitor tem uma vida mais autônoma e tudo mais, mas como nessa fase aguda do tratamento, como é que você conseguia chegar no ambiente do trabalho e se manter feliz ali com o que você estava fazendo? Eu penso que sempre, todas as situações, a gente precisa transformá-la em algo positivo. Eu acho que o maior exemplo dessa postura, porque é muito mais uma atitude mesmo consciente, não inconsciente, eu falo, não, hoje eu vou ser feliz hoje, independente do que esteja acontecendo. Foi quando o Vitor teve uma parada cardiorrespiratória e ficou numa UTI entubada, e era uma UTI não humanizada. Como ele ficou... É uma UTI não humanizada. Quando a mãe não pode ficar junto. Então ele ficou contido. Obviamente que naquele momento ele estava em coma por conta da parada cardíaca. E ele teve um derrame de pleura. Foi tudo junto e foi na véspera da Páscoa. Foi na quinta-feira. No dia seguinte era sexta-feira santa e no domingo era Páscoa. Só que ele ficou em coma. E eu não podia ficar junto. E eu tava tão triste porque o médico falou que era questão de horas. Se ele não reagisse, não dava nem para drenar o pulmão naquele momento, porque o procedimento seria fatal. Ele ficou num hospital ali no Ibirapuera e eu tava muito triste. Aí eu falei assim, tem uma equipe tomando conta do Vitor. Aí eu imprimi uma foto dele, porque nem parecia ele lá, e comprei uma caixa, enchi de bombom e fiz uma cartinha para os enfermeiros e levei até a UTI. Aí no dia seguinte, quando eu fui na visita, eu falei assim, vocês gostaram do presente que eu mandei? Daí a moça falou assim, quem é aquela criança da foto? Eu falei, eu vi. Não reconheceu. Ela falou, desculpa, nós não sabíamos quem era. Aí eles colaram a foto do Vitor. Então assim, né, era véspera de Páscoa, meu filho estava entre a vida e a morte, mas eu falei assim, eu não posso estragar, tem um monte de gente que deixou suas famílias em casa, e eu tenho uma filha em casa, eu escondi o ovinho da Ana Luísa, porque tinha que seguir. A Lu é aquela que coloca os adesivos do coelho na casa inteira para os meninos buscarem. Acordo de madrugada, faz 32 anos que eu acordo de madrugada, escondo o chocolate, né? Escondo os ovos, escondo antes, né? Primeiro eu tenho que esconder antes, eu vou ter que esconder no dia. Você falou da Ana Lu. A Ana Lu foi né? Hoje ela está casada na casa dela. Mas quando ela morava com você, você sempre deixava transparecer o quanto a Ana Lu foi a sua parceira em todo esse processo, até porque ela era mais velha pouco tempo, mas mais velha do que o Vitor. E eu presenciei várias interações dela com ele, e ela age como se ela fosse uma segunda mãe dele, né? E até quando a gente estava conversando sobre esse episódio, sobre o roteiro, você falou uma coisa que me marcou bastante. Você falou, eu sei que quando eu faltar, a Ana vai cuidar dele. Né? Sim. Como é essa construção da relação de vocês? Porque ela poderia ter cuidado das coisas dela, mas ela genuinamente, né? Porque não é algo que ela fez ou faz porque ela sabe que você espera. É algo que vem do coração dela, né? Sim. Como você, como mãe, recebe isso? Olha, a Ana, ela é um presente, assim... Eu sonhei ter a Ana Luísa quando eu era menina. Então, no meu diário, tem lá que eu teria 3 filhos. E a primeira ia chamar Ana Lu. E é a minha Ana Lu. E o segundo ia chamar Victor. Tá tudo certo. E o terceiro ia ser uma menina chamada Gabriela, mas veio... Aí o Vitor furou seus planos. Ele não estava no meu diário de quando eu era menina, criança. E a Ana é uma leonina muito ciumenta. Então, quando o Vitor chegou, foi um choque para ela. Eu falo, foi o primeiro dia do resto da vida dela, porque foi um choque. Ela era princesinha, né? E continuou sendo, mas tinha um irmão para dividir a atenção. E o Vitor realmente demandava muita atenção. E
tive que tomar decisões na minha vida que eu me preocupava bastante como a Ana ia sentir. Por exemplo, o pouco dinheiro que eu tinha era para o Vitor, para comprar um remédio, para fazer um tratamento, para mandar para a escola. Então o Vitor ia para a escola particular e a Ana ia para a escola pública. O Vitor ia de transporte e a Ana Luísa ia a pé. Eu ia com carona de alguém, enfim. Porque eu também pensava assim, a Ana Lu é um universo de potência, né? Ela é inteligente, ela vai conseguir caminhar. E o Vitor precisa de suporte. Aí vinha uma vozinha lá dentro e falava assim, mas a Ana Luísa é muito inteligente. Se você investir nela, ela vai voar. Mas eu falava, mas eu também preciso pensar na independência dela. Então, esse cuidado, esse olhar maternal da Ana Luísa é dela. Porque eu fazia de tudo para deixar o Vitor muito independente. E, obviamente, dava o apoio para Ana Luísa, mas numa condição muito, muito diferente da do Vitor. Mas ela abraçou essa questão. Não sei se foi também ao apoio das psicólogas da PAI. Elas, inclusive... A Ana Lu participava também das sessões? Ela não ia, mas as psicólogas me ensinavam como conduzir algumas coisas. Então eu lembro que um livro que eu li junto com ela chamava Eu Tenho um Irmão Deficiente. E o que é isso? E agora? Porque ela já existia e chegou um irmão diferente dos outros irmãos. Então ela via a menina indo para a escola com o irmãozinho. Ela ia para uma escola e o irmão ia para outra. Então era um pouco diferente. E aí, acho que com o apoio das psicólogas e a gente sempre muito juntas, a Ana Luísa nunca largou a minha mão. Nos momentos mais difíceis, nos momentos, inclusive momentos muito felizes que ela poderia falar assim, mãe, na boa, tô indo. Rock in Rio. Mãe, na boa, tô indo, mas o Vitor vai junto. Mãe, na boa, tô indo, mas ele tá comigo. Essa é uma coisa que é muito legal, né? O Vitor nunca foi excluído de nada, né? O Vitor é uma biblioteca ambulante. Quando se fala de cinema, de músicas, shows, né? Às vezes tem alguns shows, ele me manda na rede social. Olha, vai ter esse show, você vai. Eu acho muito legal da parte dele. E ele nunca foi excluído de nada, né? Tanto pela Ana Lu quanto por você. Que rotina você desenvolveu com ele para achar uma paixão, porque é uma paixão dele, né? Nitidamente a gente percebe que é uma paixão. A que você atribui toda essa autonomia que você quis dar para o Vitor? Que estratégias você usou para tornar isso possível? Como ele já gosta de um tema que é bom, né? É cultura, exposições, shows, música, teatro, cinema. Ele gosta de arte. Isso sempre é bom, né? Também gosto, a irmã gosta, minha família gosta. E aí nós temos uma dinâmica. O Vitor não anda sozinho, ele não pode ainda, ele é muito inocente. E nós temos ali uma estratégia, sempre me ajuda a levar, porque eu já fiquei 24 horas sem dormir para acompanhar ele num festival. Então você vê que é puxado. E obviamente que a gente tem as agendas, quando é um show que precisa fazer um investimento financeiro, nós estimulamos ele a guardar o dinheiro. E ele guarda bonitinho. Guarda bonitinho. Aliás, ele guarda dinheiro como ninguém. Inclusive, ele fala, vai ter tal evento, eu quero realizar tal sonho. Ele já começa a falar para a família, olha, se for me dar um presente de aniversário, pode ser R$50. Ele mesmo, e aí ele já vai ali, ele conhece bem o quanto ele precisa gastar e o quanto ele tem que guardar. Então, nós sempre estimulamos isso. E tenho também toda essa rede de apoio, que é a Ana Luísa, o meu genro Murilo, o meu marido. Então, nós sempre fazemos ali uma escala para, por exemplo, Blink-182, não dava para eu ir, Ana Luísa ama. Vitor foi com a Ana Luísa. Rock in Rio, e eu com o irmão pequeno, Ana Luísa, ele e o Rafael. Então, sempre eu tenho esse apoio. Mas essa semana eu tenho Bob Esponja. Tem alguns que são mais complexos de conseguir uma parceira. Aí sobra para você. Lu, eu fiz uma pesquisa aqui sobre os grandes números, e aqui no Brasil ainda os números são muito vagos, né? Não existe um número fiel ali, né? Uma base. Uma base, né? Uma base consistente. Mesmo nos Estados Unidos, eles também levaram um tempo para construir, mas hoje eles têm um controle de saúde que aparentemente os números deles são mais fiéis, né? E eles tinham uma proporção no passado
de 1 a cada 100, um nascimento a cada 100 crianças tinha o diagnóstico. E esse número foi ajustado agora em 2023, de 1 para cada 44, né? E aí me chamou muita atenção, porque se a gente aplicar isso, o número da nossa população, o número do governo aponta para 2 milhões ou menos de 2 milhões. Se a gente aplicar a proporção de 1 para 44, isso vira mais de 5 milhões, né? Então, é como se a gente assumisse que mais de 3 milhões de crianças, né, ou adultos, né, já são adultos, adultos pela idade, né, e não pelo comportamento. A gente está falando de 3 milhões de pessoas não diagnosticadas e sem receber o devido tratamento. É isso mesmo? Assim, você que estudou muito, assim, por que o diagnóstico não vem? Eu acho que a gente tem alguns pontos, né? Primeiro, é a questão do aumento, né, dos casos de autismo. Acho que, na minha opinião, como mãe, nós não tínhamos como fazer o diagnóstico. Então, tínhamos muitas pessoas dentro do espectro, dentro de casa, mal entendidas pela sociedade. Aquele tio estranho, eu tinha um tio muito estranho. Eu tinha um primo, o menino não falava. A gente ouve muito isso. Mas não tinha diagnóstico. Quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, há 28 anos atrás, basicamente, o Vitor tinha 1 aninho quando eu comecei a achar que tinha uma coisa diferente, não tinha reportagem, não tinha informação, você não tinha acesso à internet, não tinha nada. Não tinha nenhum tipo de informação, as pessoas nem ouviam falar sobre o autismo. Claro, com a internet, com a disseminação da informação, tudo isso está ajudando bastante. E hoje a gente tem coragem de ir para a rua com essas pessoas também. E tem tratamento. Tinha um psiquiatra que desenvolveu a teoria da mãe geladeira. Então, durante muito tempo também falou que as pessoas que estavam dentro do espectro do autismo tinham mães que tinham rejeitado essas crianças. Então, foram tantas coisas que foram caindo por terra. Imagina, se no passado eu falava que meu filho era autista porque eu tinha rejeitado ele, eu jamais contaria para alguém que eu tenho um filho autista. Porque a culpa era minha, foi eu que rejeitei. Uhum. Então, acho que com a evolução da ciência, da medicina, a gente vem buscando diagnóstico e sabemos hoje que com tratamento melhora e melhora muito. Tem um médico que me disse que ele tinha 2 notícias para me dar, uma boa e uma ruim. Eu gosto sempre da coisa boa. Eu falei, Me fala boa. Fala coisa boa. Ele falou, não, eu vou falar primeiro a ruim. Aí eu falei assim, qual é? Autismo não tem cura. E eu já sabia dessa notícia ruim aí. A notícia tá velha, assim. Sabia. Já tá absorvida aqui. Ele falou, mas a boa é que com tratamento todo dia vai ser melhor. E de verdade. Me preocupa não ter o diagnóstico porque isso é um custo para o Estado. É um custo para a sociedade. E não tem políticas públicas voltadas para isso, né? Hoje não tem nem discussão de políticas públicas. O que você vê é a discussão de mudar o plano de saúde para tirar um benefício. E também tem as pessoas que usam de forma incorreta o acesso que tem ao tratamento, por exemplo. Então, é um assunto que daria um podcast inteiro para a gente conversar. Mas eu vejo hoje muitas terapias funcionando. Fui para o seminário chamado Tearteiro, que é o 2º ano que acontece aqui em São Paulo, que trouxe muito sobre arte-terapia, a importância da música, a importância da arte ali para desenvolver essas pessoas. Existem organizações não governamentais como a CogLife, que vem fazendo um trabalho lindo de vender camisetas com a arte desses autistas, dando autonomia. Acho que o importante é a gente buscar, de fato, o conhecimento, o acesso ao diagnóstico correto, não um diagnóstico mal feito, porque esse diagnóstico também pode depois trazer uma consequência, uma discriminação. E esse é um ponto importante. Muitas vezes eu pensava assim, eu quero o diagnóstico para saber o que eu preciso fazer. Mas também eu não cadastrei o Vitor em nenhum programa de benefício, porque eu falava assim, se um dia ele deslanchar, em algum lugar está escrito que ele é autista, isso pode prejudicar o futuro dele. Então, são muitas... Por conta dos preconceitos. Por conta do preconceito. Mas acho que tem um ponto também, Lu, que muito do que você falou é a realidade de grande capital, né? Assim, São Paulo acabou, apesar de não ter políticas públicas, acho que é uma referência, né, do que tem, o que tem de melhor, assim, está em São Paulo, né? Por outro lado, na região Nordeste não existe praticamente nenhum tipo de apoio, né? E aí
a gente não tem ideia de como essas crianças, esses adultos estão sendo cuidados. Acho que tem, pelos dados, para mim não faz sentido nenhum não ter uma política pública, né? Aí a minha próxima pergunta para você, que vem estudando e está muito inserida nisso, o quanto você acha que uma mobilização de pessoas, de mulheres, mães como você, que são esclarecidas, que entendem a necessidade, existe algum movimento organizado para levar aos governantes, na realidade, algo neste sentido de ajuda de uma forma mais ampla? Não conheço algo que tenha uma abrangência nacional. Esses movimentos, eles são muito pequenos ainda, né? Existem grupos, você hoje com o Instagram, você consegue ver ali grupos que disseminam informação, que trazem à tona discussões relevantes, como questões de convênio, de atendimento, de escolas que discriminam, que maltratam, enfim. Mas não de uma forma estruturada a ponto de a gente conseguir mudar uma legislação. Existem comunicadores como o próprio Marcos Mion que vem fazendo um trabalho importante, mas ainda não é uma rede que vai conseguir abranger o país todo, fazendo que seja uma lei no Brasil, não uma postura local. Então, São Paulo, por exemplo, eu vejo muitos benefícios. Você tem lá a preferência nas filas, você chega num pronto atendimento e fala, ó, é um autista, ele realmente é passado na frente, mas no interior, né, não é mais para o Nordeste, muito menos. Você ainda ouve coisas horríveis de pessoas que ficam em casa amarradas, e não é porque os pais estão judiando, porque eles não têm mais o que fazer. Não sabem como cuidar. Não sabem fazer. Não sabem como cuidar. Não tem uma medicação, o Vitor, ele toma medicação para bipolaridade, ele toma para conseguir dormir melhor, mas é desafiador. Ouvindo você falar, Lu, partindo do princípio que hoje internet, rede social, YouTube é uma coisa muito fácil de acessar, né? Nas regiões mais pobres pode não ter em casa, mas eles têm essa na escola. Você já pensou em criar um canal para compartilhar o seu aprendizado? Porque isso pode ser a única fonte que algumas mães poderiam ter. Eu tenho um sonho. Eu sempre falo assim, hoje obviamente eu trabalho bastante, mas eu já tenho me colocado à disposição de famílias que estão descobrindo que tem uma criança na condição do espectro do autismo. Porque eu quero muito contar para eles que tem esperança. Porque é sempre um peso, é um luto. As pessoas falam assim, tá bom, tenho um filho autista, minha vida acabou. Vai ser sempre essa gritaria, essa repetição, os dias são repetidos, sabe? Mas eu gostaria muito e venho fazendo um trabalho, mas ele ainda é pontual, né? Você conhece alguém? Não, conversa comigo. Vou criar um canal para contar que dá para ser feliz. Dá para ser feliz, Então, esse ano, por exemplo, eu fui para Disney com meu filho. E ele pagou a viagem dele inteira. Com o trabalho dele. Ele está trabalhando, né? Ele trabalha. Obviamente, nós levantamos às 5 horas da manhã. Levamos ele para o trabalho, porque ele não pode andar sozinho. Nós buscamos ele no final do expediente, inclusive aos domingos. Mas, no final do mês, ele recebe o salário dele. Nós fazemos ali um investimento. Então, ele tem uma conta, também tem que ter a segurança dele, que tem um valor. Depois nós transferimos o outro e fazemos um investimento para ele. E aí ele vem realizando sonhos. Então ele pagou a passagem dele para Disney, ele pagou o show do Coldplay para ele e para o irmão. Gente, o ingresso do show do Coldplay é um mês de trabalho. Mas ele fez assim, e o que eu achei mais bonito, ele comprou o dele, não deu 3 minutos, ele mandou um WhatsApp. E o Heitor? Eu falei, ele não vai. Aí ele falou, mas eu pago o ingresso dele. Bonitinho. Então eu achei lindo, né? Dizem que não tem sentimento, tem. Gente, eles têm muito sentimento, são super amorosos. Não sabia que dizem que não tem sentimento. Que não tem, não, eles não sentem. Mas se os estudos não tem empatia. Se os estudos não sabem a origem, o diagnóstico é complicado, como vem essa definição, esse argumento? Os mesmos criadores da mãe da geladeira. Os mesmos criadores. Porque o autismo ele é uma falha na comunicação. Tem inteligência preservada, mas falha a comunicação deles. Então eles não entendem, no caso do Vitor, fica muito claro que ele não entende aquela comunicação não verbal. Então, por exemplo, eu tô sentada do seu lado, se eu fizer menção de pegar na sua mão, se você for muito minha amiga, na mesma hora você estica a mão. Se você não for, você discretamente afasta a mão, né?
Ele não entende isso. Então, nós temos que explicar a distância dos corpos. Quando a pessoa fala tal frase. Tem uma ocasião que foi muito engraçado. A gente viajando e as crianças ficam, tá chegando, tá chegando. E aí não estava chegando, obviamente. A Ana Luísa falou assim, quer saber, vou dar uma pescada. Aí o Vitor imediatamente assim, pescar como? Não temos uma vara, não temos um lago. Então, é literal, né? Entender é literal. Não dá para dar uma pescada no carro. Não vai ter como. E aí você fala, poxa, né? Aí você... Não, e não pode rir, né? Porque ele pode se sentir ofendido. Filho, neste caso, pescada significa pestana, cochilada. Ah, tá. Não, entendi. Depois ele até usa. Ele fala, eu entendi. Quando ele fala uma coisa, a gente ri. Aí, porque ele fala certo, daí ele fala, eu entendi. A gente fala, você aprendeu. Entender não, mas ele aprendeu. Lu, a gente falou bastante aqui das dificuldades e tudo mais, mas existem momentos de muita felicidade. Sim. Consegue compartilhar aqui conosco um momento de muita felicidade que você não só ficou orgulhosa dele, mas te deu a certeza de que, assim, pode não ter cura, mas existe uma forma de viver bem? Acho que momentos assim que me deu muita felicidade. Quando ele aprendeu a falar. As primeiras palavras, para mim foi assim, pronto, resolveu meu problema. Eu precisava que ele falasse, porque eu tinha uma angústia. Algumas vezes que o Vitor tomou decisões que nós não tínhamos preparado ele. No dia que o avô passou mal, que enquanto a gente socorria ele no quarto, estava chovendo muito, ele correu no quintal, pegou uma sombrinha pra gente poder carregar o avô. Ele abriu a porta do carro sem ninguém falar nada, ele puxou o banco. Enquanto a gente estava ali nos primeiros socorros. Isso foi lindo. E na hora que eu estava saindo, ele falou assim, eu falei, fica com a vovó. Aí ele falou assim, pode deixar, eu vou cuidar dela. Então, eu falei assim, nossa, que coisa linda. Outro dia também que eu senti muito orgulho dele, foi assim, estava valendo a pena o trabalho na imigração. Eu não estava conseguindo me comunicar com o oficial da imigração dos Estados Unidos. Ele pediu licença e ele se explicou em inglês e falou, minha família não fala inglês bem. Nós estamos de viagem. Mas eu falo. Ele ainda falou, nós tínhamos preparado ele porque eu tinha medo dele ter algum comportamento que não fosse entendido. Então eu falei, filho, o que acontecer, você fala, olha, eu sou autista, eu não estou te entendendo, me ajuda a te entender. E ele aprendeu, né? E ele usa bastante isso. Porque é um rapaz, ele é um homem grande, né? Um homem... Ele tem o quê? 1,80 m? Quase 1,80 m. Ele é um homem bem grande. Pode gerar alguma confusão ali. E depois que arrumou a confusão, já apanhou, a gente já não tem muito o que fazer, né? Então eu expliquei para ele e aí ele falou pro oficial, ele falou, olha, com licença, senhor, eu preciso da sua ajuda, eu sou autista, eu moro no Brasil, essa é a minha família, nós estamos a passeio de férias. Aí ele apresentou toda a família, aí o policial falou, ok, me desculpa, eu vou ajudar tudo em inglês. Eu que tava nervosa, não tava conseguindo me comunicar, falei, ai, graças a Deus. E aí o oficial nos levou até o final da esteira, ele chegou até a bagagem. Ou seja, o Vitor quando ele percebeu a confusão, ele falou, não, agora eu vou resolver esse problema para minha família. E ele tinha 16, 17 anos. Então vem fazendo a pena. E, obviamente, quando ele começou a trabalhar, que também tiveram muitos dias felizes. Medo e, assim, como é que foi isso? Eu tenho muitos dias muito felizes, mas tem os dias que marcam. Trabalhar foi um desafio, porque como todo autista, ele tem medo do novo, ele tem medo das mudanças ali. Então nós fizemos treino da vida diária por 2 anos. Então um psicólogo vai semanalmente, ele faz uma sessão com o Vitor e foi ensinando ele. Primeiro era assim, olha, acho que o Vitor não anda na rua sozinho porque você é ansiosa, você tem medo. Então vamos contratar um psicólogo porque ele é isento. Então entreguei na mão do psicólogo, falei, dá tudo certo. Quando eu fui ter a primeira devolutiva, olha, realmente o Vitor não consegue andar na rua sozinho. É muito perigoso. Você fala pra ele assim, Vitor, como que você sabe se você está sendo seguido? Ele olha pra trás. Com tudo. O básico, né? Tô sendo seguido, vou olhar pra trás. E levanta a cabeça e assovia. Como se fosse o desenho do Pica-Pau. Então, ele falou, não tem condições mesmo. Ele é muito, muito ingênuo, então é perigoso.
Mas ele foi fazendo o treino da vida diária, participou de processo seletivo, eu levava para entrevista, ou o psicólogo acompanhava a entrevista com ele, e ele conseguiu um emprego num hortifruti que fica no bairro do Itaim Bibi. E aí nós levamos no começo, eu falava assim, meu Deus, se ele sair, e se ele no meio do expediente sair caminhando, né? Meu maior medo é esse. Mas não, ele sabe que ele não pode andar sozinho, então ele fala, eu não posso andar sozinho, eu preciso dos meus pais. Eu não posso dirigir porque eu tomo medicação. Então ele tem clareza, ele foi bem condicionado, né? Então ele explica Você bem. fez um trabalho muito bem. Fizemos um trabalho em família ali, que eu tenho a Ana Luísa e tenho o próprio Heitor também. E uma coisa que eu acho bem bacana das crianças, eles não têm vergonha. Porque poderiam ter, né? Sim. Poderiam. A Ana Luísa não tem vergonha nenhuma, o Heitor também não. E vejo eles numa postura de defender, né? Não só o Vitor, mas qualquer outra situação que eles olhem e falam, mãe, eu vi uma coisa hoje, não gostei, o que a gente pode fazer? E eu acho isso bacana. Deixa eu perguntar, caminhamos aqui para o final, mas eu sei que você tem um novo parceiro, né? Eu tô falando novo, mas vocês já estão juntos há 20 anos. 20 anos, olha só, não é novo nada, mas 20 anos. Muito novo. E eu vejo o quanto ele abraçou essa família, né? E aí vocês tiveram da relação de vocês o Heitor, que tá fazendo 17 anos. O quanto ele te ajudou nesses 20 anos? O quanto essa chegada dele... Acho que esse é um ponto importante, né? Quando a gente se separa e fica com uma criança especial, quando a gente se separa, a gente já pensa que não vai dar mais certo com ninguém. Não precisa de mais ninguém, não quero ninguém. Quando você tem um filho especial, você fala, ninguém vai me querer. Nunca mais. Isso acabou, né? Sou eu e meu filho e pronto. Mas não é verdade. O meu parceiro, o Edilson, ele falava assim, eu quero do jeito que é. Eu falava, uma solteira, sem filhos, que não vão te dar tanta dor de cabeça. Aí ele falava assim, não, eu quero sim. Eu quero esse desafio com você. Ele conhecia bem a dinâmica da minha família. E ele realmente assumiu. E no primeiro final de semana, ele levou o Vitor para tentar jogar bola. E o Vitor, obviamente, não queria nem a bola, nem a grama, nada. Mas ele estimulava, porque ele não tinha o medo. E ele não tem o preconceito. Para ele tá tudo certo. Inclusive, quando eu fui ter um filho, eu falava para ele assim, eu posso ter outro. Ele falava, se tiver outro, não tem problema. Eu quero mesmo assim. Então, o Edilson, ele é fundamental. Ele acorda cedo comigo. Se ele não leva, ele prepara o café. Se ele não busca, ele tá com o lanche pronto pro Vitor. Nos momentos mais difíceis, ele não saiu do meu lado. E ele fala, o Vitor é o filho que eu queria ter. Tá tudo certo. E, diferente de outros casais que se separam, né? Por mais que seja difícil a dinâmica do dia a dia, o Edilson vai de boa, se diverte com as situações que acontecem. E muitas vezes ele fala assim, calma, vai dar certo. Ele traz a voz da calma, sabe? Quando eu fico muito assustada com as coisas. Porque, claro, a gente vive uma coisa, vive outra. Chega uma hora que você tem um pouco de medo. Fala, e se acontecer tal coisa? E se acontecer tal coisa? Ele fala, não, vai dar certo. Então, hoje eu tenho essa tranquilidade. E acho que é uma esperança para outras mulheres. Lu, recado. O que você diria, né? Outro recado para uma mãe que está passando por isso agora, né? Além do que você já falou, né? Que há esperança, que é possível ser feliz, assim. O que você tem, o aprendizado mais profundo ali para você compartilhar? O mais importante, eu me sentia muito sozinha, que eu não queria... Às vezes eu conhecia alguém e a pessoa falava, eu tenho 2 filhos, um tem 4, outro tem 2. Eu falava, eu também. Aí a pessoa começava a falar, o meu filho tá falando, meu filho... E eu não tinha repertório ali, eu não tinha o que contar, né? Então isso me deixava muito triste, eu não tinha com quem falar. Hoje nós temos, com as redes sociais e os grupos de apoio, uma possibilidade de troca muito legal. Então, primeira coisa, não estamos sozinhas. Nós temos outras pessoas, outras mulheres, profissionais incríveis que estão à disposição para nos ajudar. E acho que o mais importante, que cada mãe precisa buscar autonomia. Por mais que a gente queira ficar em casa cuidando do nosso filho, porque a gente acha que ninguém vai saber cuidar dele, precisamos achar esse espaço e ter uma carreira, porque
a nossa capacidade de sustentar aquela criança, de sustentar o tratamento dessa criança, ela é vital para a continuidade da família em segurança. É difícil, não é fácil, serão noites sem dormir, mas vale a pena. Eu consegui fazer faculdade, eu consegui fazer MBA, eu consegui estudar muito, consegui crescer na minha carreira, dormindo muito poucas vezes, mas hoje eu consigo prover o básico, né, o tratamento, e o Vitor já está com quase 30 anos. E não vai parar por aí, né? É o tratamento para sempre. Eu lembrei, enquanto você estava falando, eu lembrei de uma coisa muito legal, que tem muito de toda a dedicação que você falou. E eu acompanhei ali quando o Vitor prestou vestibular e passou. É emocionante. E passou. Foi demais. Acho que aqui é muito para Yasmin. Eu e a Adriana nos conhecemos na nossa vida profissional, mas nossos caminhos sempre se cruzam, né? E por coincidência de verdade, eu vou buscar minha filha na escola de dança, a filha dela está na escola de dança. Eu matriculo meu filho numa escola, a filha dela entra na mesma classe. É muito engraçado. E a Yasmin foi Fizeram a prova junto. A Yasmin fez a matrícula dele no vestibular. Ela pediu para ele me ligar e falou: tia, o Vitor quer fazer o vestibular. Eu posso preencher uma ficha para ele? Eu, claro. Porque ele não sabia preencher a ficha. E aí ela preencheu. Aí ela me falou: olha, vai ser tal dia a prova. Nós fomos para a prova. E ela me ligou emocionada, falando: tia, o Vitor passou no vestibular. E aí, nossa, eu tava dirigindo, eu comecei a chorar, fiquei tão emocionada. E a emoção dela de ajudar um amigo da classe, né? Sim, foi incrível. Então, não, e ele ficou muito feliz. Muito feliz. Orgulhoso. Infelizmente, as faculdades não estão preparadas para recebê-lo, mas foi um desafio posto por ele mesmo, né? E ele conseguiu. E uma realização. Que é possível. Né? Não, e ele fala, né? Eu prestei vestibular e passei em cinema. Passei em cinema, muito legal. Lu, delícia de papo. Adorei. Um tema que pode ser sensível, mas sim, você tem muita clareza do seu papel e do potencial do que seu filho ainda pode conquistar. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela sua generosidade de estar aqui. Foi muito bacana. E aqui, para as mães que estiverem ouvindo, para as famílias, às vezes até pais, eu sempre vou ficar à disposição para contar um pouco, falar o que foi, o que funcionou, o que não funcionou e o que dá para a gente fazer de diferente. Perfeito. Bom, as redes da Lu vão estar no resumo do podcast. Quem quiser acionar a Lu ali pelas redes sociais, ela é uma pessoa super disponível. Muito obrigada, gente. Esse podcast foi desenvolvido por Balaios Produções e Desenvolvimento de Conteúdos, criado e roteirizado por mim, Adriana Gouveia, identidade visual de Cláudia Toledo, música de autoria de Tiaguinho do Circulador de Fulô, sonoplastia do Diamandi Ferreira, direção da Letícia Gregório, gravado nos estúdios da InStore em São Paulo.